Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma aula sobre uma pintora, uma artista que eu gosto muito, admiro muito, que é a Louise Bourgeois. Eu espero que vocês gostem também e depois vejam os vídeos que eu vou colocar no grupo para vocês verem mais um pouco das obras. Eu vou contar a história hoje. Vou contar a história dela, que ela nasceu em Paris, em 1911. É uma artista franco-americana, porque nasceu e viveu em Paris e bastante nos Estados Unidos também. E ela é muito conhecida por suas instalações, esculturas em larga escala, como as aranhas, que a gente já viu em vários lugares, e também como pintora e gravadora. A Louise tem uma história muito diferente, porque a família dela tinha em Aubusson, eles tinham uma tapeçaria, os seus avós tinham uma tapeçaria, e a mãe trabalhava também lá, e o pai saía viajando pelo interior da França, buscando retalhos de tapeçarias antigas do século XVII e XVIII, que eles restauravam. E esses pedaços de tapeçaria eles achavam às vezes sendo usados embaixo de cela para amortecer a cela entre o cavalo e a cela. E eles iam pegando, comprando essas tapeçarias antigas, valiosas, e fazendo os restauros, todos com lã natural, com tingimento natural. E a Louise, ela era boa desenhista desde pequenininha. E ela desenhava muito bem as mãos e os pés. Então, ela sempre era chamada para fazer os restauros dos pés da tapeçaria. Eu acho interessante porque ela conta assim que nesse lugar tinha que nem uma estante de livro, mas era uma estante de pedaços. Então, tipo, uma prateleira era natureza, vegetação, outra era pedaço de animais, né? Outra era figuras. Então, tinha assim esses retalhos que eles conseguiam fazer essa reconstrução, esse restauro. E essa história vai acabar dando muita força no trabalho dela, porque ela tem sempre uma preocupação de restauro, tem uma preocupação de costura, tem umas figuras muito incríveis que ela trabalha de tecido, costuradas à mão, com um trabalho bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E essas tapeçarias, esses gobelins eram comprados muito pelos americanos. E daí também diz que ela conta que tinha uns anjinhos, às vezes aqueles anjinhos peladinhos, com asa, tocando flauta, blá, e que isso às vezes podia chocar os americanos, não os franceses, claro. E aí eles faziam um buquê de flor em cima do sexo do anjinho, ou pegava um pedaço de um gobelin que tinha um crisântemo, uma rosa e tal, e fazia um tapa-sexo. É engraçado, é divertido isso, né? Elas tornou assim uma especialista em redesenhar os pés e o sexo dos anjos. E tem uma história engraçada também que eu li uma vez, tentei achar agora e não consegui encontrar, que a mãe dela foi almoçar num restaurante e assim pela janela ela via uns carneiros, e tinha uns carneiros negros, e ela ficou em dó, assim, enquanto ela não comprou os carneiros, ela não foi embora. Engraçado isso, né? Porque os carneiros tinham aquela lã preta, escura, e eles ainda não trabalhavam com tingimento químico, então era tudo natural. E aqueles carneiros já tinham aquela cor que ela precisava. Então é bem diferente. Falam também que ela fazia folha de parreira em cima dos anjinhos, mas isso eu não posso confirmar.
A Luísa teve uma infância muito perturbada por uma situação familiar conflituosa que marcou a vida dela e parece assim que ela não conseguiu esquecer isso. Ela, naquela época, tudo era muito diferente, né? As famílias eram tradicionais e não abriam certas coisas. Então era tudo feito embaixo do pano, tudo meio escondido. E ela tinha então uma governanta, preceptora, alguma coisa assim, que era para ela e mais os dois irmãos, que na verdade era amante do pai. E ela não se conformava com essa história. Essa mulher chamava Sadi. Ela não se conformava, principalmente porque a mãe sabia. Então ela não se conformava da mãe saber e concordar. Isso era uma coisa da época, porque na verdade elas preferiam ficar quietas, aguentar aquela situação e ser a senhora fulano de tal, do que separar. Naquela época nem se pensava nisso. Então ela continuava sendo a bourgeois, né? A senhora bourgeois, e, e aí aguentava. E nada que o pai pudesse fazer de luxos, viagens, restaurantes e roupas caríssimas que ele dava para Louise compensava aquilo. Nada. Ela dizia uma coisa interessante, né? Que a concorrência com a mãe é uma coisa, mas a concorrência com a favorita eleita é impensável, é intolerável. A gente, como mulher, sabe isso. É difícil mesmo. E então ela levou essa história sem engolir na vida dela inteira. Quando ela em 1938, ela conheceu um professor que era um dos maiores historiadores da arte, um professor de história da arte na época, o Robert Goldwater. E ele era um cara muito reservado, considerado, e ela se apaixonou por ele. Eles casaram, foram embora para os Estados Unidos, foram morar em Nova York. Ele tinha compromissos de aulas e tudo. E ela entrou num círculo de intelectuais e artistas e se dedicou também ao papel de mãe de 3 filhos, que ela tinha um menino adotado e as outras 2 crianças dela. E ela era mãe e esposa de um intelectual reconhecido, só que ela tinha um problema para ela ser mãe, também era um conflito em função da mãe que ela teve, de todo o relacionamento complicado familiar, né? Então, para ela foi muito difícil tudo isso. E ela vai se dedicar à arte. O marido era intelectual reconhecido, né? E ela vai entrar em vários grupos. Ela conheceu, tinha contato com Pollock, com Duchamp, com Salvador Dalí, a própria Yayoi Kusama. Até tem um vídeo bacana que eu coloquei, que é uma exposição com obras semelhantes das duas, que as nem tem tanta diferença de idade assim. Mas em Nova York estava todo mundo. Nessa época estava fervendo. Nessa época ela só faz gravura, expõe e desenhos. Aliás, os desenhos íntimos ela nunca parou de fazer. Desenhos pequenos, olha, tem um aqui. Não sei se dá para vocês verem. Ela nunca parou de fazer esses desenhos, sabe? São interessantes. Ela abriu uma livraria de livros antigos, que aquilo também ajudava ela a se equilibrar. Nessa época ainda não trabalhava muito com escultura, mas em 1940 ela começou. E aí alternava materiais, pedra, látex, bronze, mármore, em várias escalas. Flutuava um pouco entre figuração e abstração.
E apesar dela trabalhar com vários temas, vários materiais, os temas não variavam muito. Eram sempre sobre a solidão, sobre o ciúme, sobre a raiva e sobre o medo. Ela trabalhou muito tempo bem desconhecida, quando ela tinha 70 anos só, em 1982, que finalmente ela teve uma retrospectiva no MoMA, em Nova York. E até essa hora ela não tinha contado nada sobre esse passado doloroso dela. Só que nessa exposição, os trabalhos que ela faz são trabalhos que mostram isso e ela acaba contando essa história triste. E ela faz um trabalho super famoso, que é a Destruição do Pai, em 1974, que ela mostra nessa exposição. Ela criou as aranhas, as células, objetos com roupas antigas. E aí ela nunca para de fazer as gravuras e nem os desenhos íntimos. E mais velhinha, ela ficou mais fazendo gravura, porque a escultura dela era sempre muito difícil. Ela tinha ajudantes bem interessantes, que vocês vão ver nos vídeos, que ajudavam e apoiavam ela nos trabalhos, e ela era muito brava. Dizem, não sei se eu ouvi, que ela, no fim da vida, ela tinha um dia que ela atendia as pessoas, a uma noite, e as pessoas iam para lá, mostravam os trabalhos, e ela acabava com as pessoas. Ela arrebentava, ela tinha uma dor, uma coisa que ela não conseguia muito bem superar, nem pela arte. E ela colocava esses demônios para fora. Ela falava que a arte era a sua ferramenta, seu exorcismo. Ela disse que quando ela conheceu os escritos do Bachelard, ela repensou algumas coisas, porque ela fazia arte com materiais muito difíceis de quebrar, de bater. E quando ela soube do pensamento do Bachelard, ela viu que ela poderia fazer o mesmo tipo de coisa em materiais mais dóceis, mais amáveis. E ela trabalhou em látex, em plásticos, em outras coisas. Eu nunca vou me esquecer uma banheira que eu vi dela em alguma exposição, e que a banheira, por dentro, era cheia de seios. Coisa mais linda, sabe, peitinho de mocinha, cor-de-rosa, de mármore. Era maravilhoso, eu nunca mais vi essa obra dela, mas era assim uma coisa de você tem que segurar para não pôr a mão, porque era perfeito, parecia que era mesmo de verdade, era uma série de seios dentro daquela banheira antiga com pezinho, assim, é um negócio incrível. Ela diz, eu vou falar algumas frases dela, que a arte é a garantia da sanidade. É porque ela também falava que ela era artista para não ser uma assassina, que era uma forma dela não ser uma assassina, porque ela tinha tanta raiva dela, tanta coisa, se ela não tivesse a arte para ela extravasar, saia da frente, né? Fuja, porque ela vinha em cima. Ela dizia também que uma mulher não tem lugar como artista até que ela prove repetidamente que não se deixará eliminar. A gente que é mulher sabe que isso é mais ou menos é verdadeiro, né? Ela dizia também que a arte vem do problema que nós temos de seduzir pássaros, homens, cobras, o que você quiser. A arte como um problema de sedução. Ela também dizia que a obra deve falar por si mesma, que eu estou de pleno acordo. Eu também concordo, eu aprendi com meus mestres que você não precisava escrever todo um tratado para explicar a obra. Você tem que olhar a obra e ser inundado por ela e senti-la. Ela morreu com 98 anos, brava como era sempre. Vocês vão ver nos vídeos uma mulher pequenininha, assim, bem danada. E eu vou acabar essa aulinha aqui com um retrato dela famoso. Deixa eu ver se dá para ver. De uma foto que ela fez com o Robert Mapplethorpe,
que ela leva nada menos do que uma escultura chamada filete, que é um pênis enorme, para tirar essa foto, e vai com um casaco de pelo de macaco. Então, uma figura sui generis, maravilhosa, incrível, que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês gostem e eu vou dar a lista dos vídeos logo em seguida. Eu queria falar uma coisa, não adianta vocês verem tentar ver esse vídeo pelo WhatsApp. Não dá, não vê inteiro. Vocês têm que linkar pegar o link e colocar no YouTube para ver o vídeo completo. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.